Boa tarde, alunos! Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim aqui por meio dessa aula apresentar para vocês três assuntos. Esses assuntos eles são referentes à nossa terceira semana do mês de outubro, ok? Eu me chamo João Pedro e eu sou um dos residentes que estão com vocês, ok? Juntamente com o nosso Rômulo Figueiredo. Os três assuntos são bioética, processos evolutivos e evidências evolutivas. Para início de conversa, nós temos a bioética. Para entendermos o significado dessa ciência, devemos entender o significado da palavra. Então, primeiramente, temos que bios significa vida e ethos significa sabedoria racional ou sabedoria usual. Juntando, nós temos a palavra bioética, e a bioética passa a ser uma ciência, uma área de estudo que fundamenta os princípios éticos em relação à vida, se é uma reflexão ética no fenômeno da vida. Então, é a bioética quem irá determinar as condutas que são corretas ou erradas diante de um determinado tema que envolva a vida. Desses temas nós temos alguns principais, como por exemplo nós temos o aborto, a eutanásia e suicídio assistido, a eugenia e o projeto Genoma Humano e o direito dos animais. Na segunda parte da aula, iremos abordar sobre os processos evolutivos. Dentro desses processos se tem duas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento é o evolucionismo. De acordo com o evolucionismo, os organismos eles são passíveis a sofrerem modificações. Então, nós, assim como também outros seres, de acordo com o evolucionismo, sofrem modificações ao longo do tempo. Como seguidores dessa linha de pensamento, primeiramente nós temos Lamarck. Lamarck foi o responsável por originar a lei do uso e desuso. Segundo Lamarck, com a lei do uso e desuso, quanto mais eu utilizo uma estrutura do meu corpo, mais ela tende a se alavancar, certo? Mais ela tende a se progredir. Quanto menos eu utilizo, essa estrutura pode chegar ao ponto de se atrofiar. Então, como um exemplo, vamos supor um exemplo do nosso cotidiano. Temos uma pessoa, essa pessoa ela vai à academia. Então, ela vai à academia e irá utilizar alguma estrutura, como por exemplo o bíceps. Quanto mais ele utiliza essa estrutura, mais ela vai se progredir, ok? E de acordo com Lamarck, com essa progressão da estrutura, essa característica era repassada para a prole, ou seja, para os descendentes, ao longo do tempo, não de forma imediata. E daí se tem a lei dos caracteres adquiridos. Em segundo, nós temos Charles Darwin. Darwin, com suas observações em relação aos organismos, ele propôs que todo organismo possui um ancestral comum, assim como também todo organismo é adaptado ao ambiente em que ele está inserido. E essa adaptabilidade, essa característica que o torna adaptável ao ambiente, era repassada para
a prole, para os descendentes por meio do sucesso reprodutivo. E esses 3 pilares fazem parte da seleção natural. Especificamente, a teoria sintética da evolução é uma teoria que engloba os pensamentos de Darwin mais os pensamentos de Gregor Mendel, que é um dos grandes responsáveis pelas leis da genética. Em segundo, nós temos o fixismo. O fixismo ele é contrário ao evolucionismo. Segundo o fixismo, os organismos eles são imutáveis, ou seja, eles não sofrem modificações. E com isso se tem Aristóteles com a abiogênese. De acordo com os pensamentos de Aristóteles, Aristóteles afirmava que um princípio ativo levava à geração espontânea, ou seja, tudo era originado de forma espontânea, certo? Ou seja, uma matéria viva, qualquer matéria viva, ela é originada por meio de uma matéria inerte, certo? Então, essa é a base da abiogênese. A abiogênese, ela é uma linha, ela faz parte do fixismo, e Aristóteles, ele era fixista, ok? Em segundo, nós temos a linha, que é o criacionismo. O criacionismo segue a linha também do fixismo. E o criacionismo, como o próprio nome já diz, é que a origem dos animais se deu por meio de um grande representante de um ser iluminado, que no caso, como vemos na imagem, podemos ver Deus. E em terceira parte e última da aula, nós temos as evidências evolutivas. As evidências evolutivas são provas de que existe a evolução. E como exemplos de provas, nós temos os fósseis, as homologias, os órgãos vestigiais, dados moleculares e a embriologia comparada. Nessa aula, ficaremos somente com os fósseis, ok? Então, os fósseis é uma das principais evidências de que a evolução existe. Os fósseis, eles são formados por meio da decomposição da matéria orgânica do ser vivo. Eles são encontrados em rochas sedimentares. Os fósseis eles acabam sendo também uma prova anatômica, ou seja, na imagem nós temos pesquisadores. Esses pesquisadores eles localizaram um fóssil, e a partir disso se pode tirar uma prova anatômica, ou seja, eles podem comparar a anatomia desse fóssil com a de outro fóssil que pode ser encontrado por perto ou então em algum outro lugar, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Logo em seguida teremos uma atividade de fixação. E muito obrigado, tenham uma boa tarde e até mais.